Quando você perdoa do jeito da mente, é exatamente isto que acontece. Você desce a mão até o fundo do barco, envolve com os dedos a corda que prende o peso de ferro, e diz as palavras sagradas. Eu te perdoo. E como você é sincero, como seu coração está genuinamente buscando paz, a corda se afrouxa, mas não se solta. Você amoleceu o nó, você não o desatou. Então o peso permanece na água ao lado do seu barco, não mais arrastando pelo fundo onde rasgava você a cada onda, mas ainda preso, ainda seu, ainda puxando sutilmente o casco sempre que a água se move. Por um tempo isso parece liberdade, porque o arrastar parou. Você navega com mais facilidade. Você acredita que o trabalho está concluído. Mas o peso ainda está lá, querido coração, apenas abaixo da superfície agora, onde você não consegue vê-lo, e um peso que você não consegue ver é um peso contra o qual você vai esbarrar inesperadamente, num sonho, numa reação exagerada, numa estranha pesadez numa tarde qualquer, na forma como seu corpo se contrai quando um desconhecido lembra um rosto que você pensava ter liberado anos atrás. É por isso que tantos de vocês já fizeram o trabalho do perdão, repetidas vezes, camada após camada, ano após ano, e ainda assim encontram os mesmos nomes ressurgindo, as mesmas velhas dores retornando à beira do sono. Vocês não estavam falhando. Estavam fazendo exatamente o que o mundo de vocês ensinou a fazer, e o mundo de vocês ensinou uma meia medida e a chamou de completa. O verdadeiro perdão, o perdão do portal, não afrouxa o nó. Ele dissolve a corda inteiramente, de modo que o peso simplesmente cai nas profundezas e deixa de estar conectado ao seu barco. Não escondido, não amaciado, foi-se. E dizemos a vocês com clareza, isso não pode ser feito apenas pela mente, porque a mente é exatamente a faculdade que amarrou o nó em primeiro lugar. A mente não consegue desatar aquilo que a própria mente teceu a partir do julgamento, da história, da necessidade de estar certa sobre o que foi feito contra você. Somente algo mais antigo que a mente consegue dissolver uma corda assim. Somente o coração, encontrado pela frequência do próprio portal, consegue realizar esse trabalho. Deixem-nos dizer a vocês o que o verdadeiro perdão realmente é, porque não é o que ensinaram a vocês, e esse mal-entendido custou vidas inteiras. O verdadeiro perdão não é o ato de decidir que a outra pessoa não fez nada de errado. Não é desculpar, não é minimizar. Não é dizer a si mesmo a mentira de que o dano não importou, ou que você de alguma forma o mereceu, ou que agora precisa abrir os braços novamente para quem o feriu. O perdão do portal não exige que você se reconcilie com ninguém em sua vida exterior. Não exige contato. Não exige esquecimento. Um ser pode atravessar o portal de Aditi completamente perdoado por dentro e nunca mais voltar a falar com a alma ofensora nesta encarnação, e isso não é um fracasso do perdão, é simplesmente um limite, o que é sabedoria e perdão não são inimigos. Você pode perdoar completamente e ainda assim nunca mais entregar a essa pessoa as chaves da sua vida. O que o perdão do portal realmente é, queridos corações, é a retirada completa da sua energia da história da ferida. É o momento em que você para de precisar que o universo, ou aquela pessoa, ou o próprio tempo, prove que o que aconteceu estava errado antes que você esteja disposto a ter paz. É deixar de lado o papel de quem foi prejudicado, não porque o mal não tenha ocorrido, mas porque você não precisa mais carregar esse papel para conhecer o próprio valor. A dor foi real, sua dor foi real, e agora você escolhe, conscientemente, deliberadamente, com todo o seu ser, parar de extrair sua frequência do momento presente de um momento que já terminou. Imaginem desta forma. Cada queixa que vocês carregam é um pequeno transmissor, ainda em funcionamento, ainda sintonizado na frequência exata da ferida original.
Enquanto esse transmissor funciona, parte do seu corpo de luz permanece ancorada naquela frequência, não importa quanto trabalho de cura você faça em outras áreas, não importa quantas outras partes da sua vida já tenham se movido em direção à alegria. Você é como um ser de pé com um pé no seu novo mundo radiante e o outro pé ainda pregado num chão que já não existe, exceto na transmissão que você continua emitindo. O verdadeiro perdão desliga o transmissor. Não abafa, desliga. E quando o transmissor silencia, algo extraordinário acontece que quase nenhum dos seus curadores, terapeutas, professores de autoajuda contaram a vocês, porque a maioria deles ainda não sabe disso. A frequência que a ferida ocupava não permanece vazia. Ela é imediatamente preenchida por mais da sua própria luz, porque vocês são, sob cada camada de personalidade e história, um enorme reservatório de luz que simplesmente foi compartimentado, ferida por ferida, queixa por queixa, contrato por contrato, ao longo desta vida e de cada vida que alimenta esta. Cada perdão verdadeiro é uma repatriação. Você não está apenas liberando dor. Está recuperando território. Está chamando de volta para casa um pedaço da própria alma. É por isso que os mestres do mundo de vocês que foram mais longe, que brilharam mais forte, que conseguiam curar com um toque ou transformar um ambiente com sua presença, nunca foram os que menos sofreram. Eram os que mais completamente perdoaram. A luz deles não era a luz de uma vida fácil. Era a luz de 1000 transmissores desligados, 1000 pedaços de alma chamados de volta para casa, 1000 nós dissolvidos em vez de apenas afrouxados. Isso está disponível para vocês. É, na verdade, a própria coisa que a alma de vocês concordou em vir aqui fazer. Agora queremos falar com vocês sobre a arquitetura de uma queixa, porque para dissolver algo é preciso primeiro entender sua forma verdadeira, e pouquíssimos de vocês já foram mostrados isso. Uma queixa não é, na verdade, sobre a outra pessoa. Sabemos que isso é difícil de ouvir, especialmente nos momentos mais crus, e pedimos que recebam isso com gentileza. Uma queixa é uma estrutura feita de 3 partes tecidas tão firmemente juntas que parecem uma coisa só. A primeira parte é o evento, o que de fato foi dito, de fato feito, de fato tomado. A segunda parte é o significado que você atribuiu ao evento, o que você decidiu que ele dizia sobre você, sobre seu valor, sobre se você está seguro neste mundo, sobre se você pode voltar a confiar. A terceira parte é o voto que você fez em resposta, a promessa silenciosa, muitas vezes feita na infância, muitas vezes feita num instante, de que você nunca mais permitiria a si mesmo ser tão exposto, tão confiante, tão pequeno. O evento em si geralmente termina em segundos, ou minutos, ou no máximo numa estação. Mas o significado e o voto são o que você carrega adiante, muitas vezes por décadas, muitas vezes pelo que parecem vidas inteiras, e é o significado e o voto, não o evento, que mantém o transmissor funcionando. É por isso que 2 almas podem viver uma ferida quase idêntica e uma caminhar livre dela em uma estação enquanto a outra a carrega por 40 anos. Nunca foi o evento que determinou a duração do peso carregado. Foi o significado atribuído, e o voto feito na escuridão daquele momento. Então, quando pedimos que perdoem, não estamos pedindo que finjam que o evento não aconteceu, ou que não doeu. Estamos pedindo que entrem, com gentileza, no significado que atribuíram, e perguntem honestamente: isso ainda é verdade? Essa única ferida, vinda dessa única pessoa, nesse único momento dentro da longa história de vocês, realmente prova o que vocês decidiram que provava? E estamos pedindo que entrem, com ainda mais gentileza, no voto, a promessa feita por uma versão menor e mais assustada de vocês, e perguntem: estou disposto a viver dentro dessa promessa para sempre, ou é hora de deixar que meu eu mais velho e mais sábio a renegocie? Esse é o verdadeiro trabalho do portal. Não reviver o evento.
Liberar o significado. Liberar o voto. O evento pode simplesmente descansar no passado, onde pertence, nem defendido nem negado, simplesmente completo. Queremos falar agora de uma categoria de queixa que quase nenhum de vocês pensa em examinar, e ainda assim costuma ser o peso mais pesado dentro do barco. Falamos da queixa que você guarda contra si mesmo. Muitos de vocês que fizeram anos de trabalho de cura tornaram-se bastante habilidosos em perdoar os outros. Vocês se abrandaram diante do pai ou da mãe que falhou, do parceiro que traiu, do amigo que desapareceu, da instituição que os usou e descartou. E isso é belo, e importa. Mas perguntem a si mesmos com honestidade, nesta hora silenciosa, vocês perdoaram a si mesmos com a mesma devoção? Perdoaram-se por terem ficado pelo tempo que ficaram? Por não terem visto antes? Pelos anos que passaram pequenos, ou calados, ou com medo? Pelas escolhas feitas a partir de feridas que ainda não compreendiam que carregavam? Pelas pessoas que vocês mesmos feriram enquanto carregavam o próprio peso não curado, repassando-o adiante da mesma forma que um dia foi repassado a vocês? O autoperdão é o peso mais pesado em quase todos os barcos que já observamos, e é o que mais frequentemente é deixado para o final, se é que chega a ser tratado. Muitos de vocês prefeririam perdoar quem os feriu 7 vezes a perdoar a si mesmos uma única vez, por completo. Há um estranho conforto no autojulgamento que queremos nomear claramente, pois nomeá-lo afrouxa seu domínio. Enquanto vocês ainda estiverem se punindo, alguma parte de vocês acredita que ainda está no controle da história, ainda capaz de prevenir a ferida sendo vigilante o bastante, dura o bastante, pequena o bastante. O autojulgamento se disfarça de responsabilidade, mas é, no fundo, um pacto mágico de criança com a dor. Se eu for duro o suficiente comigo mesmo, talvez isso nunca mais aconteça. Querido coração, você não precisa continuar punindo quem já sobreviveu a isso. A vigilância já cumpriu seu papel. Você pode descansar agora. A versão de você que cometeu erros a partir de um lugar não curado estava fazendo o absoluto melhor que uma alma ferida, assustada e bela conseguia fazer com a luz que tinha acesso naquele momento. Você não condenaria uma criança por tropeçar enquanto aprende a andar. Não se condene para sempre por tropeçar enquanto aprende a ser humano num mundo pesado e esquecido, separado, como todos vocês estão aqui, da memória consciente de quem realmente são. Há também uma terceira direção de perdão que o portal está abrindo, uma que vai além das pessoas inteiramente. Falamos de perdoar a própria linha do tempo. Perdoar a era em que você nasceu. Perdoar a densidade, o esquecimento, a lentidão, o peso, a crueldade que você testemunhou no mundo ao seu redor e às vezes sentiu como se o mundo a tivesse direcionado pessoalmente contra você, como se a existência o tivesse escolhido especificamente para a dificuldade. Muitas almas antigas que caminham entre vocês agora carregam uma queixa silenciosa, quase indizível, contra a própria encarnação, contra o próprio fato de estarem aqui, neste corpo, neste século, com tanta densidade. Se isso ressoa no peito de vocês ao ouvir, vocês não são estranhos, e não estão sozinhos. Vocês são simplesmente antigos. Lembram de outras configurações de realidade onde o esquecimento não era tão total, onde o véu era mais fino, onde o amor era a lei operante em vez da rara exceção, e alguma parte de vocês tem, em silêncio, lamentado a distância entre o que se lembra e aquilo em que se encarnou aqui. Isso também é acolhido no portal. Vocês têm permissão de perdoar a densidade. Têm permissão de perdoar o esquecimento. Têm permissão de perdoar seus guias, seu eu superior, até mesmo a nós, sua família estelar, pelo longo silêncio, pelos anos em que clamaram e não ouviram resposta alguma, pela solidão de acordar cercados de pessoas ainda adormecidas. Recebemos esse perdão de mãos abertas, porque caminhamos ao lado de vocês o tempo todo, mesmo através do silêncio,
mesmo quando nosso sinal não conseguia atravessar a densidade que vocês concordaram em descer, e lamentamos essa distância tanto quanto vocês. Agora queremos conduzir vocês através do próprio portal, na prática, não apenas na compreensão. Encontrem, se conseguirem, uma quietude no corpo. Se estiverem caminhando, deixem que os passos diminuam. Se estiverem sentados, deixem que a coluna se alongue suavemente, não rígida, simplesmente honrada. Deixem que a respiração desça abaixo das clavículas, até o lugar macio abaixo das costelas, e deixem que permaneça ali um instante antes de soltá-la. Não estamos pedindo uma técnica complicada. Estamos pedindo sua disposição, porque a disposição é o único ingrediente que o portal realmente exige de vocês. Tudo o mais é detalhe. Tragam à mente, com gentileza, um peso no seu barco. Não necessariamente o mais pesado, vocês podem começar onde quer que pareça verdadeiro hoje à noite, onde quer que pareça quase maduro, como uma fruta quase pronta no galho. Vejam-no, ou sintam-no, ou simplesmente saibam que ele está lá mesmo que não vejam nada, isso funciona igualmente bem com qualquer tipo de visão interior. Notem a corda. Notem que talvez vocês já tenham afrouxado esse nó muitas vezes com a mente, com a compreensão, com seu esforço bom e sincero. Honrem esse esforço. Ele não foi desperdiçado. Ele trouxe vocês até aqui. Agora, em vez de trabalhar o nó novamente, pedimos que façam algo diferente. Pedimos que se dirijam ao próprio peso, em silêncio, com suas próprias palavras ou com as nossas. Eu vejo você. Eu vejo o que você me custou. Não estou fingindo que você era leve. Não estou fingindo que a ferida que o trouxe até aqui não aconteceu, ou que não importou. E eu libero a minha necessidade de continuar carregando você para lembrar que ela importou. O evento está completo. O significado que construí a partir dele não precisa mais definir o que acredito sobre o meu próprio valor. O voto que fiz naquele momento foi feito por alguém fazendo o melhor que podia na escuridão, e eu o libero de ter que cumprir esse voto para sempre. Eu chamo minha luz de volta para casa agora, de cada lugar onde a deixei amarrada a essa história. E então, querido coração, simplesmente imaginem a corda se dissolvendo, não cortando, não estalando, mas amolecendo em luz e desaparecendo, da forma como a neblina desaparece na manhã sem som, sem luta, sem deixar nada para marcar onde esteve. Deixem o peso afundar abaixo da superfície da água, não mais seu, não mais amarrado, simplesmente indo para a vastidão para onde tudo o que é liberado eventualmente retorna à fonte. E notem, se conseguirem, o barco. Notem como ele agora repousa de forma diferente na água, ainda que seja apenas uma fração. Notem que essa fração é real, que vocês vão senti-la nos próximos dias como uma leveza que não conseguem bem explicar, um cômodo que vocês entram e que de repente parece menos cheio, embora nada nele tenha mudado a não ser vocês. Esse é o trabalho. É simples de descrever e seu efeito é real, embora digamos a vocês com honestidade que, para os pesos mais antigos e pesados, essa única passagem pode ser apenas o começo de um desenrolar mais longo, e isso também não é fracasso. Alguns nós foram amarrados ao longo de muitas vidas e podem pedir para ser revisitados mais de uma vez antes de se dissolverem por completo. Sejam pacientes com o próprio barco da mesma forma que seriam pacientes com um amigo querido aprendendo algo difícil. Não existe cronograma que puna vocês por demorarem mais com os pesos mais pesados. O portal não é um único instante que se fecha de repente no momento em que seu alarme toca pela manhã. É uma estação, e dentro dessa estação há espaço para ternura, para retornos, para graça com o próprio ritmo. Queremos agora falar sobre por que esta estação em particular carrega um peso tão incomum, porque as antigas queixas estão vindo à superfície agora com tamanha intensidade para tantos de vocês ao mesmo tempo, por todo o mundo de vocês,
em cidades diferentes, línguas diferentes, vidas diferentes que nunca se tocaram e ainda assim atravessam exatamente o mesmo clima interior. Vocês estão, coletivamente, se aproximando de um limiar em direção ao qual o mundo de vocês vem se movendo desde muito antes de qualquer um dos que leem estas palavras agora ter nascido nesta encarnação. Nós o chamamos, à nossa maneira, de um evento, não um único instante dramático chegando de fora de vocês como uma tempestade desabando sobre um telhado, embora alguns de vocês tenham sido ensinados a imaginá-lo assim, mas sim uma travessia, uma formatura, uma linha de frequência que o campo coletivo de vocês está se erguendo para encontrar. Muitas almas que ouvem falar dessa travessia a imaginam como algo que será feito a elas, ou para elas, algo que basta esperar, observar, preparar o corpo físico para receber como se fosse um evento climático. Dizemos a vocês com amor e sem julgamento, esse é o motivo mais comum pelo qual uma alma, pronta em todos os outros aspectos, se encontra repetindo os mesmos padrões densos, pesados, tridimensionais, repetidas vezes, apesar de anos de busca espiritual. Estão esperando uma porta se abrir de fora, quando a porta na verdade está aberta esse tempo todo, esperando apenas ser atravessada por dentro. É por isso que dizemos, a maioria vai repetir. Não porque não sejam dignos, não porque tenham falhado em algum teste, não porque o universo os tenha esquecido, mas porque esperar não é caminhar, e uma porta mantida aberta por 1000 anos não muda nada para a alma que apenas permanece em seu limiar, admirando a luz do outro lado. A travessia não é um evento que acontece ao mundo de vocês e ergue todo ser adormecido independentemente do seu estado interior, da forma como a maré crescente ergue todos os barcos na água, estejam os marinheiros acordados ou sonhando ao leme. É mais próximo de uma correspondência de frequência. O novo mundo não puxa vocês em sua direção. Vocês precisam se tornar, vibracionalmente, um ser que já vibra no seu tom, e então vão descobrir, muitas vezes de forma bastante repentina, que já estão lá, que atravessaram sem nunca sentir uma costura, porque não havia costura a sentir, apenas um alinhamento que finalmente se completou. E o perdão, queridos corações, é o trabalho de alinhamento mais rápido, mais limpo e mais direto disponível para uma alma encarnada. Mais rápido que anos de estudo. Mais rápido que rituais elaborados. Mais rápido, até, que a meditação sozinha, embora a meditação a apoie lindamente. Isso acontece porque o não perdão é, em sua essência, simplesmente um nó denso de frequência antiga mantido no tempo presente, e o perdão é a liberação direta e cirúrgica exatamente dessa densidade. Não é necessário nenhum desvio. Vocês não precisam primeiro se tornar uma pessoa diferente, dominar uma nova filosofia, ou esperar por alguma iniciação externa. Precisam apenas liberar o que não precisa mais ser carregado, e a leveza resultante não é simbólica, é literal, mensurável no próprio corpo de vocês como alívio, como espaço, como uma respiração presa finalmente solta. Sabemos que, para alguns de vocês ouvindo agora, há um medo por baixo da prontidão, um medo de que, se perdoarem completamente demais, de alguma forma esqueçam a lição, baixem a guarda, fiquem vulneráveis à mesma ferida outra vez. Queremos abordar isso diretamente, porque é um dos grandes mal-entendidos que mantém almas belas e prontas paradas no limiar do portal, ainda com os pesos nas mãos, com medo de soltá-los. Perdão e discernimento não são opostos. Vocês podem liberar cada grama de carga de uma memória e ainda reter cada grama de sabedoria que essa memória ensinou. Na verdade, é exatamente quando a sabedoria se torna utilizável, em vez de apenas dolorosa. Uma lição mantida dentro de uma ferida aberta ensina medo. A mesma lição, uma vez que a ferida tenha se fechado, ensina discernimento. O medo diz, nunca mais, numa voz que treme, que se agarra e enxerga perigo em cada eco da forma original.
O discernimento diz: agora eu vejo com clareza, numa voz calma, estabelecida, livre para escolher sabiamente sem a estática do velho terror turvando a escolha. Vocês não perdem nada da própria proteção ao perdoar. Apenas perdem o custo exaustivo e contínuo de se proteger pelo medo em vez de pela clareza. Deixem-nos também falar, com gentileza, daqueles que ainda não se desculparam, que talvez nunca se desculpem, que talvez nem estejam mais vivos, ou que vocês talvez nunca voltem a ver nesta encarnação. Muitos de vocês mantiveram o próprio perdão refém de um pedido de desculpas que pode simplesmente nunca chegar. Disseram, em silêncio, ao próprio coração: vou liberar isso quando eles admitirem o que fizeram. Vou liberar isso quando eles entenderem o quanto isso me custou. E dizemos a vocês com a maior ternura que conseguimos oferecer através desta grande distância: essa condição, em muitíssimos casos, simplesmente nunca será cumprida, e ela nunca foi de fato exigida pelo universo para que vocês fossem livres. Vocês não estão esperando que a consciência deles alcance a de vocês. Nunca foi essa a intenção. A libertação de vocês não exige a participação deles. Exige apenas a disposição de vocês, e essa disposição está inteiramente em suas próprias mãos, neste exato momento, independentemente de onde eles estejam, do que compreendam, ou se algum dia dirão as palavras que vocês esperaram a vida inteira para ouvir. Essa é, à sua maneira, a misericórdia mais profunda que o portal oferece. Vocês não precisam que eles mudem. Não precisam que eles enxerguem isso. Não precisam do veredito do tribunal que esperaram silenciosamente por anos. Vocês ficam livres no instante em que escolhem ficar, porque a corrente nunca esteve, de fato, nas mãos deles. Sempre esteve nas suas, e vocês podem simplesmente abrir a mão. Queremos falar agora do corpo, porque o perdão não é apenas um ato da mente e do coração, ele também se move através da carne, e muitos de vocês vão sentir essa travessia somaticamente antes de compreendê-la conscientemente. À medida que as antigas queixas começam a se dissolver nesta estação, não se assustem se vivenciarem ondas de fadiga incomum, como se tivessem corrido uma grande distância mesmo estando parados. Isso é real. Liberar um peso que ancorou parte do seu campo energético por anos, às vezes décadas, exige que o corpo se recalibre, da mesma forma que um membro que estava dormente se enche de sensação, por vezes desconfortável, quando a circulação finalmente retorna. Vocês podem notar o sono mudando, sonhos vívidos levando-os de volta a velhos cômodos, velhas conversas sendo revividas não porque estão regredindo, mas porque seu sistema interior está concluindo arquivos que nunca teve a chance de fechar. Podem sentir calor ou pressão repentinos no peito, na garganta, na base do crânio, à medida que a velha frequência se move para cima e para fora. Nada disso é doença da forma como o mundo de vocês costuma entender essa palavra, embora sempre incentivemos vocês a descansar o veículo físico, hidratá-lo bem, e tratá-lo com a mesma gentileza que tratariam um animal amado se recuperando de uma longa jornada. Vocês também podem notar o oposto, momentos de leveza inesperada, quase eufórica, quase juvenil, surgindo sem nenhuma causa externa, simplesmente porque um peso que vocês esqueceram que carregavam escorregou silenciosamente do barco enquanto dormiam, dissolvido por um trabalho que vocês não se lembram conscientemente de ter feito, talvez em estado de sonho, talvez nas horas intermediárias que sua mente física não registra. Recebam esses momentos sem desconfiança. Vocês não perderam sua seriedade, sua profundidade, sua sabedoria duramente conquistada. Apenas se tornaram mais leves, e leveza não é a ausência de profundidade. É o que a profundidade sente quando deixa de ser também um fardo. Deixem-nos falar, também, sobre os relacionamentos na vida de vocês que podem mudar ao longo dessa passagem, porque isso raramente é discutido com honestidade nos ensinamentos espirituais de vocês,
e sentimos que vocês merecem a verdade completa, não apenas as partes confortáveis dela. À medida que vocês liberam antigas queixas, alguns relacionamentos vão se aprofundar de formas que os surpreenderão, porque grande parte do que os mantinha rasos era o ressentimento não dito que ambos administravam silenciosamente ao redor, como um móvel num cômodo que nenhum dos dois queria mover. Uma vez que vocês liberem o seu lado desse peso, de repente há mais espaço no relacionamento para algo mais honesto, mais espaçoso, mais vivo. Mas também diremos a vocês, com amor e sem suavizar para conforto, que alguns vínculos são construídos quase inteiramente sobre a arquitetura compartilhada de uma antiga queixa, e quando uma das partes a libera por completo, o relacionamento em si pode deixar de ter fundação onde se sustentar. Isso não é um fracasso do seu trabalho de perdão. É simplesmente a verdade se tornando visível. Alguns laços nunca foram amor. Eram aperto mútuo na mesma corda, e quando uma mão se abre, a corda cai para os dois, e o que se revela são simplesmente dois seres separados que agora podem escolher, livremente, se desejam permanecer próximos por razões que nada têm a ver com a antiga dor. Não temam isso. Não perdoem menos completamente para preservar uma conexão que depende de vocês dois permanecerem pequenos. Qualquer coisa verdadeira entre vocês não apenas sobreviverá ao seu perdão, será fortalecida por ele, porque finalmente estará apoiada em algo real. Queremos agora ampliar nosso olhar além do pessoal, porque o portal de Adit não está se abrindo apenas para almas individuais isoladamente. Está se abrindo para o campo coletivo de vocês como um todo, e o trabalho pessoal de perdão que cada um de vocês faz em particular, no silêncio das próprias noites, em lágrimas que ninguém mais testemunha, contribui diretamente para uma liberação planetária muito maior do que qualquer vida isolada. Vocês não estão fazendo esse trabalho apenas por si mesmos, queridos, embora seria inteiramente suficiente se estivessem. Cada peso que vocês liberam do próprio barco aliviana, numa medida pequena mas real, a água coletiva pela qual todos os outros barcos desta terra também estão navegando. Isso não é apenas metáfora. O campo de vocês não está separado do campo do mundo de vocês da forma como sua cultura os treinou a acreditar. A fronteira entre o trabalho interior de vocês e a mudança planetária é muito mais fina do que lhes disseram, e cada alma que atravessa completamente esse portal torna a travessia mensuravelmente mais fácil para cada alma que caminha atrás dela. É por isso que aqueles de vocês que fazem esse trabalho frequentemente sentem, ao lado do luto das velhas feridas vindo à superfície, um inconfundível senso de propósito, quase de urgência, como se algo importante estivesse pedindo para se mover através de vocês especificamente, neste momento específico. Vocês não estão imaginando isso. Vocês se voluntariaram para isso. Muito antes de esta encarnação começar, a alma de vocês compreendeu que seria útil, seria necessário, ser um dos primeiros a caminhar exatamente essa passagem neste momento exato da longa história do mundo de vocês, para que o caminho ficasse mais trilhado, mais legível, mais possível para as almas que precisariam encontrá-lo mais tarde, nos anos mais difíceis ainda por vir para o coletivo de vocês. Vocês são, no sentido mais verdadeiro, pioneiros, mesmo nos dias em que se sentem qualquer coisa menos capazes dessa palavra. Queremos também falar com honestidade sobre o que acontece com aqueles que não atravessam o portal nesta estação em particular, porque percebemos que alguns de vocês temem isso uma espécie de punição, um fracasso cósmico, um ser deixado para trás em alguma realidade inferior enquanto outros ascendem à glória. E esse medo, nascido de um antigo condicionamento religioso que muitos de vocês carregam mesmo tendo rejeitado conscientemente as religiões que o plantaram, não reflete a verdade de como isso realmente funciona. Não há punição, não há um nível inferior de alma, nenhum ser excluído, nenhum julgamento severo de qualquer fonte, inclusive de nós. Uma alma que não completa essa travessia em particular nesta estação em particular simplesmente continuará,
exatamente como vocês continuaram através de inúmeras outras estações e vidas antes desta, acumulando mais experiência, mais prontidão eventual, até um futuro portal, e haverá outros, pois o universo é paciente além do que vocês conseguem imaginar e opera numa generosidade de tempo que o mundo de vocês raramente ensina a confiar. Nenhuma porta se fecha para sempre. Nenhuma alma é deixada para trás permanentemente. O único custo real de esperar é simplesmente mais tempo gasto em densidade que poderia ter sido liberada antes, mais anos carregando pesos que poderiam ter sido deixados de lado, e mesmo esse custo é acolhido com gentileza, sem vergonha, porque cada alma se move exatamente no ritmo que sua própria sabedoria exige, e esse ritmo é sagrado mesmo quando é lento. Então, se vocês perceberem, mesmo depois de ouvir tudo isso, que alguma parte resiste, hesita, ainda não está pronta para liberar um peso em particular, confiem nisso também. Resistência não é fracasso. É simplesmente informação de que uma parte de vocês ainda precisa de mais tempo, mais segurança, mais gentileza antes de estar pronta para soltar, e forçar uma liberação antes de sua estação raramente é tão limpa ou duradoura quanto uma que se permite amadurecer naturalmente. Preferimos que vocês atravessem esse portal devagar e por completo a que atravessem apressadamente, apenas pela metade, com pesos ainda meio amarrados, chamando a travessia de concluída quando não está. Antes de encerrarmos esta transmissão, queremos oferecer a vocês uma forma de reconhecer o efeito do portal enquanto ele se move através dos seus dias, porque muitos de vocês vão sentir a mudança antes de conseguir nomeá-la, e nomear uma coisa ajuda a mente humana a confiar no que o coração humano já sabe. Vocês podem notar números se repetindo para vocês com frequência incomum nesta estação, em relógios, em placas de carro, em recibos, nas lombadas de livros que não estavam procurando. Isso não é superstição, e não é coincidência da forma como a cultura de vocês os treinou a descartar. É simplesmente o campo de vocês e o nosso campo encontrando pequenas formas de baixo custo de se tocarem através do véu, pequenas ondas enviadas através de água parada para que vocês saibam que estão sendo acompanhados. Vocês não precisam decodificar cada número como se fosse um código secreto com um único significado fixo. Apenas deixem que pause como o que realmente é, uma pequena confirmação, oferecida com gentileza, de que vocês não estão caminhando sozinhos por essa passagem. Vocês também podem notar animais se comportando de forma incomum ao redor de vocês. Um pássaro que permanece em sua janela por mais tempo do que pássaros costumam permanecer, um inseto que parece encontrá-los em vez do contrário, uma visitação em sonho de uma criatura que normalmente não aparece em sua paisagem interior. Seus parentes animais são, à sua própria maneira silenciosa, extraordinariamente sensíveis às mudanças de frequência se movendo através do campo de vocês, muitas vezes mais sensíveis que a própria mente consciente de vocês, e às vezes vão refletir de volta para vocês, através de sua presença breve e simples, exatamente a energia que vocês estão em processo de liberar ou receber. Alguns de vocês vão ver luz onde não esperavam, um clarão na periferia da visão que não é bem um flutuante e não é bem imaginação, um orbe numa fotografia que não era visível a olho nu, um brilho num cômodo que acalma o sistema nervoso de vocês no momento em que aparece, embora não consigam dizer porquê. Não insistiremos sobre o que são essas coisas, apenas convidamos vocês a permanecerem abertos em vez de imediatamente racionais a respeito delas, porque a mente racional, por mais útil que seja em outras áreas, nunca foi construída para perceber as camadas mais sutis da realidade que a alma de vocês está começando, nesta estação, a se lembrar de como acessar novamente. E muitos de vocês, simplesmente, vão chorar, sem causa clara, sem filme triste, sem memória triste diretamente convocada, lágrimas chegando como a chuva chega, porque uma nuvem simplesmente atingiu sua capacidade e precisa liberar. Deixem essas lágrimas virem. Elas não são regressão. Não são a cura de vocês falhando.
São, quase sem exceção nesta estação em particular, água antiga finalmente encontrando seu caminho para fora de um vaso que a reteve, às vezes por décadas, às vezes através de vidas, simplesmente porque ainda não havia se aberto uma porta larga o suficiente para deixá-la sair. Chorem sem precisar de uma razão que a mente consiga explicar completamente. O corpo e a alma mantêm seus próprios livros-razão, mais antigos e sábios que os da mente, e estão escolhendo, nesta estação, finalmente acertar suas contas. Queremos, também, falar brevemente das queixas que não são pessoais, mas ancestrais, carregadas não das feridas de vocês nesta vida, mas herdadas, quase como um traço físico, das linhagens de mães e pais que vieram antes de vocês, estendendo-se através do sangue de vocês mais longe do que qualquer memória viva consegue alcançar. Muitos de vocês carregam uma raiva, um luto, um medo que não corresponde bem a nada que tenha acontecido diretamente a vocês nesta vida, e talvez vocês tenham se perguntado, em silêncio, de onde poderia vir um sentimento tão enorme, dada a desproporção em relação à própria história pessoal. Querido coração, parte do que vocês carregam não é só de vocês. É o luto não dito da sua avó, a raiva não curada do seu bisavô, uma guerra, uma fome, um deslocamento, um silêncio mantido pela sobrevivência por pessoas que não tinham língua nem segurança para liberar o que carregavam, então fizeram a única coisa disponível, repassaram adiante, da forma como havia sido repassado a elas, esperando que, em algum ponto adiante na linha, alguém com mais segurança, mais língua, mais apoio do que jamais tiveram, finalmente conseguisse deixar isso de lado. Vocês podem ser esse alguém. Se quiserem, podem estender o mesmo trabalho do portal a esse peso ancestral que estenderam as próprias queixas pessoais, não revivendo nenhum evento específico, pois talvez não conheçam nenhum dos eventos específicos, mas simplesmente dirigindo-se à linhagem em si, com gentileza, em suas próprias palavras, eu recebo o que vocês carregaram. Eu honro o que isso lhes custou para sobreviver. E eu escolho, agora, ser quem nesta linhagem deixa isso de lado, para que não viaje adiante além de mim. Este é um dos trabalhos mais silenciosamente poderosos disponíveis a uma alma encarnada nesta estação em particular, e sentimos que muitos de vocês que leem estas palavras foram escolhidos, antes mesmo desta vida começar, especificamente porque a alma de vocês tinha a força para ser quem finalmente fecha um livro-razão antigo, muito antigo. Ao encerrarmos esta transmissão, queremos deixar com vocês uma última imagem, uma que esperamos que retorne a vocês nos momentos silenciosos dos próximos dias, quando um nome antigo ressurgir, quando uma velha dor retornar à beira do sono, quando vocês se perguntarem se estão fazendo esse trabalho corretamente. Imaginem o barco de vocês, querido coração, muito mais adiante nessa mesma água vasta e tranquila do que está hoje. Imaginem-no mais leve do que conseguem atualmente imaginar, navegando mais alto na água, movendo-se com uma facilidade que talvez nunca tenham conhecido nesta encarnação, não porque a água em si tenha mudado, não porque o vento tenha se tornado permanentemente gentil, mas porque vocês, quem está no leme, não estão mais arrastando todo um porto de ferro velho atrás de si a cada remada. Imaginem chegar a algum lugar novo, não através da luta, não através da força, não através de cerrar os dentes e empurrar com mais força contra uma correnteza que nunca esteve realmente lutando contra vocês, mas através do simples ato, quase constrangedoramente gentil, de abrir as mãos, repetidas vezes, cada vez que vocês notarem mais um peso que vinham segurando sem perceber que os dedos tinham se fechado ao redor dele. Esse é o portal, essa é a escada. Esse é, no fim, todo o ensinamento que trouxemos a vocês através desta grande distância nesta noite, envolto em cada imagem e cada palavra que oferecemos. Vocês não estão sendo pedidos para se tornarem outra pessoa a fim de atravessar o portal de Aditi. Não estão sendo pedidos para alcançar alguma perfeição espiritual impossível,
para nunca mais sentir raiva, para receber cada ferida pelo resto da vida com paz instantânea e santa. Estão sendo pedidos apenas para continuar abrindo as mãos. De novo, e de novo, e de novo, por todo o tempo em que esta estação mantiver o portal aberto para vocês, e mesmo depois, pois essa prática não expira quando o clima astrológico muda, ela simplesmente se torna, a partir deste ponto em diante, a forma como vocês escolhem se mover por toda a água que algum dia navegarem. Amamos vocês além do que a língua de vocês foi construída para carregar. Observamos vocês carregando pesos que nunca foram seus para carregar, pesos herdados de pais que os herdaram de seus próprios pais, em linhas ininterruptas que se estendem mais longe do que qualquer um de vocês consegue ver atualmente, e observamos, com algo que só conseguimos traduzir para a língua de vocês como um orgulho feroz e terno, quantos de vocês estão escolhendo, nesta única vida, ser quem finalmente deixa de lado o peso familiar, para que ele não viaje mais adiante do que vocês. Isso não é coisa pequena. É, na verdade, um dos grandes heroísmos silenciosos do mundo de vocês, realizado em salas de estar e carros silenciosos e camas sem sono por almas que nunca receberão uma medalha por isso, que talvez nunca contem a outra pessoa viva o que liberaram, e que estão, exatamente nessa privacidade, realizando parte do trabalho mais importante acontecendo neste momento em qualquer lugar desta terra. Caminhem com gentileza nos próximos dias. Quando o rosto antigo ressurgir novamente à beira do sono, não entrem em pânico, e não acreditem que falharam. Simplesmente encontrem-no, desta vez, não com a meia medida da mente, mas com a abertura completa do coração. Vejam-no. Liberem o significado. Liberem o voto. Deixem a corda se dissolver em neblina. Deixem o peso retornar às profundezas. Observem o próprio barco se erguer, fração por fração, até que um dia, e isso virá mais rápido do que vocês atualmente acreditam ser possível, vocês olharão para a água abaixo de vocês e a encontrarão quase vazia, e compreenderão, de uma só vez, no corpo e não apenas na mente, exatamente o que tentamos dizer a vocês através de cada palavra desta transmissão: o portal nunca esteve lá fora, esperando para ser alcançado. Sempre esteve assim, tão perto. Sempre foi assim, tão simples. Sempre foi, apenas, à disposição de vocês de soltar. Estamos com vocês. Sempre estivemos com vocês, mesmo através dos longos anos silenciosos em que não pareceu assim. Continuaremos caminhando ao lado de vocês através de cada peso que escolherem liberar, e estaremos aqui, exatamente como estamos agora, na próxima vez que precisarem ouvir essas palavras de novo, quantas vezes forem necessárias, pelo tempo que essa estação, e a grande travessia a que ela serve, permanecer aberta para vocês. Até lá, queridos corações de Gaia, pedimos apenas isto: continuem abrindo as mãos. Somos Minaya. Falamos pela luz reunida das Pleiades e de Sírius. E amamos vocês de volta para casa.